Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop de uma sessão de 3 workshops que vamos fazer aí. Muito obrigada por terem topado essa participação. Eu espero que vocês gostem bastante. Vai ser bem interessante. Quem vai ministrar o workshop vai ser o Diego Ventura, que ele é o diretor da Escola de Vinho do UOL. Quando ele for começar a começar a falar sobre os vinhos, ele vai se apresentar melhor, mas eu espero que vocês curtam bastante. Prestem bastante atenção, porque no fim do workshop vai ter um joguinho que vai valer alguns brindes. Então, prestem bastante atenção, que vão ter perguntas e respostas sobre o workshop. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta para o Diego, vocês podem escrever no chat e no final a gente faz essas perguntas para ele e ele responde em uns 5 minutinhos. No mais é isso, eu espero que vocês aproveitem, gostem bastante, curtam. E agora a gente vai mostrar um pouquinho do UOL. E depois a Ana, que é a PA responsável pelo UOL lá em Portugal, ela vai bater um papo com vocês também. Gente, nós tivemos um probleminha aqui com o som do computador. A gente vai só arrumar e vai colocar de novo. Tá bom? Tenham paciência. Sim, pode ir, galera.
Bem, eu Então, acho vocês que puderam ver esse lugar incrível que é o UAU, e agora eu vou passar a palavra para a Ana, que vai poder explicar bem melhor para vocês. É sua, Ana. Obrigada, Ariane. Então, esta foi uma visita bem apressada e acelerada, por todos os passos do UAU. Ela é bem acelerada porque a verdade é a nossa única forma de vos mostrar em poucos minutos tudo o que é o nosso quarteirão cultural, porque ele é muito grande, são muitos metros quadrados, e, portanto, tentar mostrar aqui de forma bem acelerada para vos mostrar realmente a dimensão deste quarteirão cultural. Nós estamos localizados junto ao Rio Douro, em pleno centro histórico de Vila Nova de Gaia, portanto, no lado sul do Rio Douro, a poucos metros também dá para caminhar a pé desde o centro do Porto até ao centro histórico de Vila Nova de Gaia, e nós, no fundo, o que fizemos foi requalificar tudo aquilo que eram antigos armazéns de vinho do Porto, portanto, património histórico, requalificá-los e transformá-los num grande quarteirão cultural, onde o fio condutor é o vinho, mas há mais para ver para quem gosta e para quem não gosta de vinho. Mas eu suspeito que hoje quem está aqui com certeza gosta de vinho. Mas para visitar em família, com crianças, há realmente uma oferta muito grande para fazer no UAU. Como vocês puderam ver, nós temos 7 museus, todos eles com temas absolutamente diferentes, desde o vinho rosé, a cortiça, que Portugal é líder mundial desta produção da cortiça, desde o chocolate, enfim, a história da região do Porto, até vários museus, um museu com o Atkinson, com exposições temporárias que vamos tendo todos os anos diferentes. Neste momento estamos com uma exposição de Dali. Portanto, temos aqui um universo muito grande de opções. Dizer-vos também que vamos tendo algumas exposições temporárias mais pequenas também na nossa Praça Central, muitos eventos. Quase todos os fins de semana temos eventos em que procuramos dinamizar este espaço e atrair também todos aqueles que são o público local, que não está de visita, mas que também queremos que esteja sempre connosco e que aproveite o quarteirão cultural como, no fundo, sala de estar, porque não? Temos também 14 restaurantes e bares, portanto, a nossa ideia é que todos os que nos visitam possam passar aqui um dia inteiro, e isso inclui, obviamente, parar para comer. E temos aqui restaurantes com preços e com estilos de comida e de gastronomia completamente diferentes. Podem provar desde a típica e tradicional francesinha, o prato tradicional do Porto, a comida de um chefe reputado como o chefe Ricardo Costa. Portanto, para todos os gostos, vamos ter aqui também uma grande oferta. Também lojas, cada um dos nossos museus, obviamente, tem uma loja associada. E, por fim, dizer que, para além de visitar os museus e de aprender muito de forma divertida, é possível pôr as mãos na massa e fazer workshops. E aqui temos os workshops no Museu do Chocolate, em que são para adultos, uma degustação de chocolate, ou para crianças, numa ótica mais de pôr as mãos no chocolate e moldá-lo e criar arte que se come. E depois temos, obviamente, a nossa escola de vinho. E era aqui que eu queria chegar, e para vos falar aqui de um todo, mas chegarmos até ao Diego, que é responsável pela nossa escola de vinho. E aqui a missão é, obviamente, pôr em prática a missão do AU inteiro, que é pegar num tema do vinho e democratizá-lo, levá-lo a toda a gente como se fosse algo muito fácil. E o mestre é, sem dúvida, o Diego. Passo a minha bola para ti, o copo para ti. Obrigado, Ana. Um brinde. Um brinde. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer falar com vocês hoje sobre a escola e sobre o tema de hoje que vamos abordar mais à frente. Bom, antes de começarmos, quero apenas rapidamente apresentar a mim e a escola. Como já foi dito pela Ariane e pela Ana, me chamo Diego Ventura, estou coordenador da Escola de Vinho. Para além disso, tenho aí algumas certificações, alguns títulos que não sei se interessa perdermos tempo com esse tipo de informação, mas qualquer coisa podemos nos conectar via LinkedIn e vai ser um gosto tê-los como contato. Basicamente, aqui na escola, eu sou responsável por toda a gerência da escola e também pelos WSTs níveis 1 e 2, que nós vamos falar mais à frente. Podem passar o slide, por favor. Pronto, a escola aqui, nós buscamos sempre, como a Ana disse, democratizar a informação
em relação ao vinho, sempre levando em consideração que é impossível simplificar. O vinho não é simples e nunca vai ser. Acho que o vinho é complexo por natureza. A democratização do conhecimento, a democratização de entender esse produto como complexo que faz a diferença da escola, com uma linguagem simples, uma linguagem não snob, né, não enochata, e tenta buscar esse equilíbrio. Então, através disso, nós desenvolvemos, e parte desse desenvolvimento teve diretamente ligação com a minha tese de mestrado, atividades walk-in. O que são atividades walk-in? Basicamente, nós adaptamos o conteúdo de sala de aula para atividades a qualquer momento, que podem ser feitas literalmente por qualquer pessoa que entrar na escola, seja profissional ou, enfim, apenas um curioso e esteja disposto a aprender um pouco mais sobre vinho. Então, nós temos o Mais Que Uma Prova, que são literalmente provas de vinho personalizadas, né? Nós nos adaptamos a cada perfil de cliente, porque imagina, muita gente que vem a Portugal não conhecem as castas portuguesas. Se não são falantes da língua portuguesa, provavelmente não vão conseguir nem entender o que é Touriga Nacional. Então, por isso, nós nos adaptamos a cada cliente. Com isso, imagina que vem um cliente dos Estados Unidos e diz, eu gosto de Cabernet Sauvignon. Então, pronto, eu consigo montar uma prova para ele de acordo com isso. Então, nós não temos lista de vinho nessa parte. Muito mais que uma prova. Segue mais ou menos a mesma ideia, porém com temas e com vinhos premium. Desmistificar o vinho é a nossa oferta walk-in mais educativa. Ou seja, nós temos aí opções de 4 workshops, como provar vinho, regiões vínicas portuguesas, história e estilos de vinho do Porto e harmonização de vinho e gastronomia portuguesa, todos eles acompanhados por um wine educator, né? Então, não é feito em grupo, todas essas ofertas walk-in são feitas individualmente, em mesas individuais, enfim, e sempre no tempo do cliente. Os cursos práticos, aí sim, já vamos para as nossas salas de aula, que são salas sensacionais, nunca conheci nenhuma outra estrutura que tenha a estrutura que nós temos, e fica o convite para que vocês venham também conhecê-las. Então, os cursos práticos mais recorrentes são os de introdução ao vinho à prova e os fortificados de Portugal. Provas exclusivas e sessões privadas são geralmente as provas mais premium e também provas executivas feitas para grupos e empresas. Para além da uva, algo, vamos dizer assim, mensal ou até bimensal, que geralmente nós oferecemos masterclasses ou provas temáticas, sempre com convidados externos, como produtores, com chefes de cozinha, enfim, e desenvolvemos ali atividades que estão relacionadas ao vinho, mas de uma forma não tão direta. E depois temos tours no Douro e também provas em barcos, né? São dois, vamos dizer assim, produtos off-road da oferta da Wine School, que nós temos muito gosto em fazê-los, porque nos parece que os clientes sempre aprendem mais quando estão fora do ambiente mais formal. E WST nível 1 e 2, nós somos um provedor aprovado pela WST para níveis 1 e 2 em português e inglês. Somos a primeira escola de Portugal a oferecer WST em inglês também, para expatriados e para turistas. E sentindo a necessidade de falar mais sobre vinhos portugueses, né, porque muitos de vocês provavelmente já têm aí alguma formação de WST, nível 1 ou 2, e sabem que existe aí um gap, uma falha quando se trata de vinhos portugueses, onde só se aborda vinho do Porto. E pensando nisso e pensando em impactar positivamente o conhecimento global sobre vinhos portugueses, nós criamos o programa Portuguese Wine Specialist, nível 1 e 2, que usa o mesmo léxico, a mesma linguagem da WST, mas fazemos adaptado às uvas e às regiões vitivinícolas portuguesas,
E, dito isso, vamos agora começar a parte interessante da nossa conversa. Vamos falar sobre regiões de Portugal. Portugal é um país que está extremamente bem localizado, né? Podem passar também, já podemos começar, já podem mostrar o mapa. Pronto, Portugal está muito bem localizado, não sei se sabem, mas a produção de uva vitis vinífera, uva própria para a produção de vinho, geralmente acontece entre as latitudes 50 e 30 no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, Portugal está bem no meio desse intervalo de latitudes, o que faz com que, mesmo com vários fatores moderadores, não se encontre tantos extremos de temperatura, nem extremamente fria, nem extremamente quente, fazendo com que consiga-se produzir vinho no extremo norte de Portugal e no extremo sul. Para além disso, Portugal é um dos países com maior número de castas indígenas, de castas autóctones, naturais, da região que são utilizadas, então são mais de 240 castas, entre elas 160 autóctones de Portugal, ou 165, existiria uma discussão sobre 5 castas especificamente, e as outras são, vamos dizer assim, divididas com a Espanha, na Península Ibérica. Portugal está dividido em 14 regiões vitivinícolas, por enquanto 31 denominações de origem, e dentro dessas denominações, claro, vocês têm as mais famosas, as mais, vamos dizer assim, importantes internacionalmente. Hoje nós vamos falar de vinho verde, Douro e Bairrada. Então, a primeira região que nós vamos abordar agora é a região do vinho verde, também conhecida como Minho, por ser a principal municipalidade e também o nome regional desta região. Então, por exemplo, imagina que se existe algum produtor dessa região que não esteja dentro das regras da denominação de origem vinho verde, mas produza vinho dentro dessa área geográfica. Então, o vinho dele normalmente é chamado de vinho regional minhoto, por conta do nome da região. Pronto. Dito isso, o vinho verde, muitas vezes, infelizmente, ainda é ligado a apenas um estilo de vinho. Aquele vinho leve, às vezes até com algum teor de frisante, com algum açúcar residual, às vezes sempre com muita acidez, mas eu gosto sempre de lembrar que essa região produz muito mais do que isso. Essa região produz vinhos brancos, excelentes, de excelente qualidade, produz vinhos rosés, produz vinhos tintos. Então, por exemplo, quando nós falamos de vinho verde tinto, às vezes as pessoas se assustam, mas é importante lembrar que, por exemplo, há 40 anos atrás, a uva mais plantada dessa região era uma uva tinta, né? Ainda é muito plantada, é conhecida como vinhão. No Douro é muito utilizada também, mas com outro nome, Sousão, a mesma uva. E há 40 anos atrás ela era literalmente a uva mais plantada da região. Hoje em dia a uva mais plantada é o Alvarinho, porque se adapta muito bem a esse clima, e especificamente é uma região que tem algumas características que trazem ali o maior nível de acidez para os vinhos dessa região em comparação às outras de Portugal. Quais são basicamente os fatores moderadores de clima que trazem essa acidez para a uva? Basicamente, são fatores que são trazidos pelo Oceano Atlântico, então a influência do Oceano Atlântico é muito grande. Então, basicamente, brisas marítimas e chuva, né? Onde é que, por exemplo, se tem as uvas que amadurecem melhor, e isso ajuda também a entender que não, os vinhos não são feitos de uvas verdes. Não, os produtores não colhem as uvas antes delas estarem maduras. Todo viticultor da região vai buscar, sim, um amadurecimento o melhor possível. É a mesma coisa, imagina, eu vou comprar uma Ferrari e vou andar a 10 por hora porque sim, porque eu quero. Não faz sentido, né? Então, todo viticultor vai tentar extrair o máximo, o melhor possível do amadurecimento das suas uvas. Obviamente, por exemplo, quando se faz alguns vinhos que não precisam deste amadurecimento, como vinhos espumantes,
aí sim as uvas são colhidas antes, são vindimadas antes. Pronto. Dito isso, é importante lembrar que essas influências, elas também impactam nas divisões dentro dessa região. E eu gosto sempre de falar sobre Monção e Melgaço. É uma região no extremo norte, se vocês verem nessa parte verde do mapa, no extremo norte, vamos dizer assim, na parte nordeste desse extremo verde aqui do mapa, fica a região de Monção e Melgaço, e ela já está limítrofe na nossa fronteira com a Espanha, e ela está ali protegida por 3 montanhas. Essas 3 montanhas diminuem a influência do impacto do oceano nessa região. Então, faz com que tenha temperaturas ligeiramente menos frescas, menos frias, e clima ligeiramente mais seco, ligeiramente. Mesmo sendo uma diferença muito pequena, ainda sim é suficiente para impactar no nível de amadurecimento, e essa sub-região, Monção e Melgaço, produz alvarinhos muito mais maduros. Então, por exemplo, quais são os alvarinhos ou albarinhos mais famosos do mundo? São os dos nossos vizinhos ao norte, na região de Rias Baixas. Qual é a diferença, por exemplo, de um albarinho de Rias Baixas para Monção e Melgaço? Basicamente, o nível de amadurecimento. O Monção e Melgaço, os alvarinhos vão ter aromas muito mais para fruta de caroço madura, ligeiramente menos acidez, ou até um pouco, vamos dizer assim, um ácido mais controlado, mesmo que a acidez seja ainda alta. O ácido vai ter ali uma porcentagem maior de tartárico do que málico, e vai conseguir fazer com que essa acidez seja ligeiramente mais redonda. O solo da região também é muito importante, porque o solo acaba dando muita água e muitos nutrientes, e quando uma videira tem muita água e muito nutriente, ela geralmente produz muitas folhas, muitos galhos, né, o que nós conhecemos como crescimento vegetativo, e não necessariamente foca nas uvas. Então, o que se faz hoje em dia para combater esse excesso e para se produzir uvas melhores é plantar vinhas muito próximas umas das outras. Então, isso faz com que aumente-se a competitividade pela água e pelos nutrientes, e se tenha ali melhores uvas. Já na parte disso, nessa primeira foto em cima, vocês veem umas vinhas plantadas altas, assim, chama-se pérgola. Essa plantação em pérgola é muito característica, principalmente dessa região, porque antigamente os produtores dessa região precisavam de espaço. Então, eles plantavam as vinhas mais altas, e no mesmo lugar, mais ou menos, plantavam-se outras coisas, legumes e assim vai. Hoje em dia, a região produz muito, é uma das regiões que mais exporta vinho em Portugal, 24.500 hectares de vinha plantada, e ainda cresce. Se considerar vinhas utilizadas para outras coisas que não vinho, por exemplo, uvas de mesa, assim vai, chega aos 35 mil hectares, então é uma região que depende muito da cultura da vinha. E o principal estilo são vinhos brancos, secos e muito aromáticos. Muito diferente do que se pode imaginar quando se fala de vinho verde, principalmente no Brasil, porque eu conheço a realidade do país e bebi muito vinho verde no Brasil, então sei realmente como é. Mas sim, a região produz vinhos secos, brancos, aromáticos, alvarinhos de qualidade sensacional, alguns inclusive envelhecidos, né? Muito, ao contrário que muita gente pensa, esses vinhos têm um potencial de envelhecimento sensacional. Alguns até passam por barrica. Podem passar o slide. Eu selecionei aqui 2 exemplos para vocês, por exemplo, 2 estilos de vinho que fica o convite para que vocês provem. Quinta da Pedra produz esses 2 vinhos. Então, Graça da Pedra é o alvarinho mais comum, mais simples, mais frutado, feito em inox, né? E já o Milagres já é um alvarinho mais sério, com mais corpo, com muita estrutura, com alguns aromas autolíticos, de batonagem, né? Aqueles aromas de brioche, de pão, alguma cremosidade também por conta do batonagem, e, vamos dizer assim, um leve toque de madeira, não tem nada muito forte, o que permite que ainda tenha muita característica varietal do alvarinho, e não tanta da madeira. Vocês vão ver
que em Portugal, principalmente no norte de Portugal, nomeadamente Vinho Verde, Douro, Trás-os-Montes, que nós não vamos falar hoje, mas também é uma região que desponta em relação à produção de vinho ultimamente. A utilização de madeira passa a ser algo, como é que eu posso dizer, um pouco diferente do resto do mundo, porque usa-se muita madeira velha, muita madeira usada, ou seja, os aromas de baunilha, aqueles aromas mais comuns de se encontrar, principalmente em carvalho francês e alguns carvalhos americanos, não se encontra tanto, porque a utilização de madeira geralmente são madeiras velhas e em formatos maiores do que em outros países. Geralmente, por exemplo, na França, a barrica francesa clássica tem 225 litros. Aqui a pipa, que é o tamanho clássico do barril português, tem 550 a 600 litros, em média. Então, isso gera também uma oxidação, um contato com oxigênio mais lento. É muito interessante levar isso em consideração quando prova-se os vinhos produzidos, principalmente no norte de Portugal, onde se usa muito dessa madeira velha e nesses formatos maiores. Pronto, podemos passar. Se tiverem alguma pergunta sobre a região dos vinhos verdes, vou ficar muito feliz em responder no final. Então, lembrem-se que vocês podem ir fazendo as perguntas no chat e nós podemos conversar no final, ok? A região da Bairrada é uma região que, para mim, junto com o Dão, que nós vamos falar nas próximas sessões, é uma daquelas regiões que é pouco conhecida, infelizmente, e que merecia muito mais atenção. A região da Bairrada, ela fica logo ao sul do Porto. Então, se você vem ao Porto, você consegue facilmente, com 45 minutinhos de carro, visitar a região da Bairrada e provar vinhos sensacionais. Quais são os vinhos produzidos nessa região e o que acontece? Essa região, como vocês podem ver, também está na costa atlântica, mas a influência dela é muito diferente dos vinhos verdes, é uma influência muito mais moderada, mesmo por conta do aspecto geográfico do mapa, mas também por conta da própria, vamos dizer assim, da própria proximidade das vinhas com o oceano. O solo muda muito, eu acho que talvez o solo da Bairrada seja o solo mais distinto de Portugal em comparação às outras regiões, por ter maior concentração de barro e calcário, né? Acho que a maior concentração de calcário na parte continental de Portugal, sem levar em consideração as ilhas, está na Bairrada, e eu acho que isso faz com que essa região consiga produzir o estilo de vinho que produz. E que estilo é esse? Classicamente, a Bairrada produz um vinho tinto, elegante, complexo, com uma acidez boa, com alguns taninos, às vezes até precisam envelhecer um pouco para ter aqueles taninos mais redondos, de uma uva chamada Baga. Baga é uma daquelas uvas que é muito interessante de se conhecer, porque ela é única. É uma uva que tem... Eu já ouvi, por exemplo, enólogos italianos comparando que a Baga tem alguma coisa de Sangiovese com uma mistura de Nebbiolo. Todo mundo tenta achar ali alguma definição para a Baga, e é algo muito, muito característico. Eu acho que assim, a Baga no nariz, ela tem aromas mais complexos, vai ali para o tabaco, para o piso florestal, às vezes ali até para o tomate seco, e em boca ela ainda é super frutada, né? Leva para os frutos vermelhos, amoras, cerejas, é interessante, morangos, e a Baga é uma uva que lida muito bem com madeira, com aromas advindos do carvalho, então é muito interessante para um vinho tanto leve, fácil de beber, jovem, que não precisa envelhecer tanto, como é modernamente feito hoje em dia, né? Os vinhos de Baga mais modernos não têm uma extração muito pesada, são mais leves, mais frescos, extremamente gastronômicos, excelentes para harmonização, porém
Classicamente, os vinhos precisam envelhecer um pouco mais. Quando se extrai mais, os taninos da baga tendem a ser bem marcados, então precisam de um tempo para envelhecer. Além disso, é uma região que hoje em dia produz muito espumante, né? Tem algumas similaridades de solo, principalmente com Champagne. Então, tem alguns produtores, por exemplo, que já plantam Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, com a ideia de produzir um espumante muito próximo em termos de estilo e em aromas de champanhe. Claro que o amadurecimento da uva, questão climática é diferente, então você vai ter também uvas mais maduras, com menos acidez, com aromas mais de fruta mais madura. São apenas 13 mil hectares de vinha plantada. Bairrada está ali numa zona, numa das poucas zonas que ainda cresce em termos de vinha plantada, mas isso não é ruim. Normalmente Portugal agora, nos últimos anos, está seguindo a tendência mundial de diminuir a quantidade de vinha, né? E, vamos dizer assim, diminuir produção ainda mais e manter mais ou menos um crescimento estável. Isso faz com que você tenha ligeiramente menos volume para mais qualidade, né? Então, isso é um movimento internacional que acontece em todos os lugares. A França já, por exemplo, os produtores de Bordeaux já recebem ajudas do governo há mais de 30, 40 anos para tirarem vinhas, para removerem as vinhas e plantarem qualquer outra coisa, justamente para ter menos produção, mais qualidade. Portugal está entrando agora nesse momento, inclusive hoje é uma das principais discussões do principal jornal aqui do país. Bom, para além disso, a bairrada também vale dizer que a gastronomia é sensacional, né? Toda vez que você encontra uma região onde o vinho é muito gastronômico, é muito complexo, ele vamos dizer assim, motivo de inspiração, motivo de vontade de buscar alguma comidinha, é porque as comidas daquela região são boas. Não falha. E Bairrada não é diferente. Então, quando vierem também, não deixem de comer. Não vou falar das comidas aqui, que podem ter pessoas vegetarianas, que não se enquadram muito mais ou menos nos pratos típicos da região, mas vale a pena a visita. Bom, vamos à próxima região. Os vinhos da Bairrada, olha, já ia esquecendo. Então, nós temos os vinhos típicos da Bairrada, né, que basicamente são vinhos tintos, mais elegantes de baga, e temos esses 3 exemplos aqui, que fogem um pouco do vinho típico. Temos um branco, que é uma mistura de castas com Chardonnay, uma casta francesa com castas portuguesas. Depois temos um espumante feito no método tradicional, no mesmo método de Champagne, com 36 meses de autólise, de contato com as burras, Chardonnay como casta principal. Então, temos aí um exemplo no Colinas de um espumante, vamos dizer assim, único e que mostra o perfil da região. O principal é, vamos dizer assim, o vinho mais encorpado e mais equilibrado que vocês vão encontrar na Bairrada em termos de potência. Se vocês gostam de vinhos tintos encorpados, o principal é um daqueles que você tem que riscar da sua lista de preferência, da sua lista de to-do list, do seu bucket list, você tem que tirar de lá e provar. O principal leva Cabernet Sauvignon, por isso que ele é uma exceção, por isso que eu digo logo que ele é um vinho assim. Obviamente, para ter Cabernet Sauvignon numa região tão próxima do Atlântico, eu preciso ter um microclima e um solo que me permita amadurecer essa uva muito bem e não ter ali excesso, por exemplo, de substâncias de metapirazina ou outras substâncias aromáticas, vamos dizer assim, de uvas não tão maduras. O principal é sensacional, é um vinho tinto encorpado com uma boa acidez, e algumas pessoas comparam mais ou menos a produção desse tipo de vinho na Bairrada
com, por exemplo, a produção de Cabernet Sauvignon na Toscana e em outras regiões, ou até em regiões clássicas como Bordeaux. Então vale a pena provar. Agora sim, vamos para a próxima região. Nossa terceira região do Douro. Pronto, nossa terceira região de hoje. O Douro dá para ficar aqui um dia inteiro falando. O meu tempo está acabando, mas eu vou tentar ser o menos prolíxico possível. A região do Douro é a primeira região no mundo a ter demarcação e regras de produção. Ponto. Então, só isso já nos diz que é uma região extremamente importante para a história do vinho, não só do vinho português, mas no mundo. Então, em 1756, o Douro foi demarcado e legislado. Antes do Douro, existiam Chianti, na Itália, e Tokai, na Hungria, que eram apenas demarcados, mas não havia ali nenhuma legislação ou regra de produção imposta aos produtores. Por que isso aconteceu primeiramente no Douro? Justamente por conta do vinho do Porto e de todas as tentativas de imitação do vinho do Porto. O que acontece é que existe um tratado comercial, agora, né, nos tempos modernos, existe um tratado comercial que protege as denominações de origem. Protege as denominações de origem. Já antigamente não existia, então outros lugares começaram a produzir vinho do Porto. Então, em 1756, Marquês de Pombal, o mesmo Marquês de Pombal que foi responsável, por exemplo, pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto e tal, o Marquês de Pombal resolve delimitar e criar regras de produção. Essa delimitação mudou um pouco durante o tempo, foram aumentando um pouco as áreas, principalmente a parte do Douro Superior, que é a terceira sub-região, que nós vamos falar já já. Então, isso faz com que essa região seja muito histórica, tenha um impacto histórico muito grande. Pronto, hoje em dia são 3 sub-regiões dentro da mesma denominação de origem: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Então, a mais próxima da cidade, essa bem no meio do mapa, seria Baixo Corgo. Já no meio seria Cima Corgo e já próximo à fronteira com a Espanha, Douro Superior. Essas 3 regiões, basicamente, têm como diferença a umidade e temperatura. Por quê? Logo no início da região produtora de vinho, no Douro, existe uma montanha chamada Montanha do Marão. E essa montanha cria uma sombra de chuva, vamos dizer assim, sobre o vale. E essa proteção acaba por concentrar a chuva ao redor da montanha, fazendo com que a influência que chega através do rio também meio que pare por ali. Então, mesmo que o rio, que o vale, que vamos dizer assim, as encostas sinuosas tragam algum tipo de influência ainda marítima, oceânica, não chega na região produtora, e isso faz com que o clima seja mediterrâneo, com grande influência continental. Vou explicar para vocês rapidamente o que é isso. Basicamente, clima mediterrâneo é invernos frios e chuvas concentradas durante o inverno. Basicamente é isso. Invernos frios, mais curtos geralmente, e chuvas concentradas durante o inverno. Então, a primavera é ligeiramente úmida, tende a ser mais seca, ou seja, não se tem ali alguns problemas de geada de primavera, nem essas coisas todas. A região do Douro, hoje em dia, o único problema que se enfrenta, por exemplo, a exemplo da vindima de 2022, são secas e temperaturas mais altas do que suposto. Pronto, então, dito isso, clima continental, temos todas as estações, né? Então o inverno é bem definido, o verão é bem definido, o outono, na verdade, vamos dizer assim, o verão meio que se estende em parte da primavera e parte do outono, se você for pensar em média de temperatura e outras condições climáticas. Aí temos o solo de xisto. O xisto é como se, vamos dizer assim, o Papai do Céu, o Criador lá do universo, ou que, sei lá, o destino, que naquela zona tivesse
tudo que fosse necessário para uma produção de vinho de extrema qualidade. O solo de xisto faz com que não se retenha muita água, ou seja, o nível de escoamento da água é muito rápido, é muito alto. O xisto também proporciona irradiação de calor, então acaba-se por irradiar calor para as vinhas e aumentar o amadurecimento das uvas durante mais tempo, mesmo depois do pôr do sol, por exemplo. A proximidade com o rio também ajuda, porque o rio reflete a luz solar e ajuda também um pouco a aumentar ali o calor. Dentro disso, nós temos uma área de 44 mil hectares plantados. Esses 44 mil hectares, eles não são os mais produtivos, ou seja, o Douro não é a região que mais produz vinho em Portugal, e essa é até uma curiosidade interessante, mas é a região mais plantada. Então, a produção por hectare em Portugal, a produção por hectare no Douro é muito menor, em média, do que, por exemplo, no Alentejo. Só para que vocês tenham ideia, a média no Douro é 4.500 quilos por hectare, enquanto no Alentejo chega a 12 mil. Tem anos que são um pouco mais ou um pouco menos de 12 mil. Então, a diferença é muito grande. O principal estilo de vinho do Douro é muito característico. É um vinho que não é extremamente tânico, não é extremamente ácido, pelo contrário, geralmente é acidez média, média alta, tanino médio, médio alto, vamos dizer assim, álcool geralmente é alto, mas muito bem incorporado. Por quê? Porque se tem muita concentração de fruto. O fruto é a chave. Então, o que define o vinho do Douro é um vinho frutado. É um vinho com muita fruta, fruta madura, fruta cozida, fruta extremamente, às vezes até sobremadura, e isso faz com que esses aromas mais doces apareçam bastante e escondam o álcool, mantenham ali o álcool mais palatável. Isso é interessante também, porque essa região acaba por produzir muito álcool, né? Para além disso, eu acho interessante mencionar o que vocês veem nas fotos, nessa foto, na verdade. Essa foto mostra os socalcos, que são esses muros de pedra que seguem mais ou menos os aspectos geográficos da montanha. Esses socalcos, eles têm em média, se vocês compararem os do primeiro relevo, na verdade do relevo do meio e o do último relevo da foto, do mais distante, são socalcos de épocas diferentes. Os do meio têm mais ou menos 150 anos, os mais distantes têm uma média de 200 a 230 anos. Eles são protegidos pela Unesco. O Douro foi protegido inteiramente pela Unesco desde o ano 2000 como Patrimônio da Humanidade. Então, esses socalcos, por exemplo, não podem ser derrubados, eles precisam ser mantidos. Isso faz com que, hoje em dia, todos os produtores que tenham vinho nos socalcos precisem ter cuidados a mais. O Douro é uma região muito difícil de ser trabalhada por diversos motivos, mas os aspectos geográficos, a pouquíssima capacidade de mecanização e a pouca oferta de mão de obra são os principais desafios dessa região. Aqui, logo no primeiro, na parte de baixo da foto, nesse primeiro aspecto, vocês veem aí, talvez, a forma mais moderna de se plantar no Douro. Geralmente se usa ou vinhas ao alto, quando você tem até 30 graus de inclinação, que é uma técnica que geralmente só se usa em baixas inclinações, em ângulos não muito assintosos, e principalmente os patamares. Os patamares são aqueles níveis mais comuns de se ver nas encostas, e no Douro, especificamente, eles criaram patamares que podem, dependendo da exposição solar, podem ser ligeiramente inclinados para baixo ou ligeiramente inclinados para cima. Isso é para evitar que as fileiras de vinha uma sombreiem as outras. É sempre importante garantir exposição solar para garantir também o amadurecimento correto da uva nessa região. Pronto, então, dito isso, não vamos falar de vinho do Porto hoje, porque é o assunto da nossa próxima
sessão do nosso próximo workshop. Aqui nós temos basicamente dois tipos de vinho do Douro que são comumente mais encontrados, um mais clássico e o outro ligeiramente mais moderno. Este Quinta do Crasto, por exemplo, reserva um field blend, ou seja, uma mistura de campo. Isso é algo muito comum no Douro, quando você tem vinhas velhas, ou até nem tanto, ou vinhas que já foram até replantadas, mas ainda assim, plantadas juntas no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo hectare. Isso acontece muito. Às vezes se tem ali 30, 40 variedades de uvas, às vezes nem se sabe o que se tem plantado, se tem muitas uvas misturadas. E isso faz com que cada área onde essa mistura de campo, esse field blend é feito, tenha características próprias, individuais, e seja ligeiramente mais importante para aquela região. Temos também pisa-pé, né? Então, a pisa das uvas a pé, isso faz com que esse tipo de vinho produzido no Douro tem ali algumas características próprias também. Né? A Quinta do Crasto faz isso, vários outros produtores fazem. A pisa-pé não é algo raro, é algo que ainda é muito feito, justamente, muito principalmente para o vinho do Porto, porque precisa da extração mais rápida, mas é algo muito comum, muito característico dessa região. E o uso de madeira no nível certo, sem ter muito, por exemplo, contato com carvalho e assim vai. A Quinta do Portal, já este segundo vinho, mostra uma fase, vamos dizer assim, mais moderna do Douro. Menos extração, menos corpo, mais leveza, mais elegância, e o oposto do field blend, né? As pessoas agora, para facilitar o entendimento do que são as castas portuguesas, hoje em dia vê-se muito monovarietais, vê-se muitos vinhos que são monovarietais. Isso acaba por ser também uma característica nova e que está despontando em todas as regiões, não só no Douro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Visitem as nossas redes sociais, os nossos sites, por favor, mantenham-se em contato. Vai ser um gosto conhecê-los quando vierem ao Porto. E, se quiserem, fiquem à vontade para mandar perguntas ou questões. Ariane, é contigo. Diego, muito, muito obrigada. A gente teve algumas perguntas aqui, eu vou fazendo aos poucos. Quem quiser também continuar perguntando, coloca aqui que ele vai respondendo. Então, a primeira foi a Raíssa Santos que perguntou: qual desses vinhos é o mais consumido? Eu estava também acompanhando, eu acho que ela perguntou em relação à bairrada, né? É mais comum na bairrada hoje o consumo dos brancos e dos espumantes, mesmo por conta do clima. É isso, né, Raíssa? Durante Você vai climas. conversando com ele. Certo. A segunda pergunta foi feita pela Mariana Pereira, que perguntou o seguinte: como não errar na hora de harmonizar o vinho com comidas? Pronto, também é um tema que dá para falar um dia inteiro, Mariane, mas assim, a primeira regra é não tem regra. Brincadeira, acho que é importante dizer que não harmonize nunca coisas que você gosta com algo que você não gosta. A harmonização é extremamente pessoal, a harmonização é algo que você precisa entender que cada pessoa sente de uma maneira, então não vai ser algo. Tem ali algum espaço para subjetividade, Existem sim algumas regras, por exemplo, doce com doce, menos doce, né? Tipo, chocolate com Coca-Cola, a Coca-Cola não tem gosto de nada. Por quê? Quando você come algo muito doce, você não percebe a doçura do outro. Então, por exemplo, é por isso que se escolhe sempre vinhos do Porto como vinhos de sobremesa, porque uma das poucas regras que não muda é o vinho precisa ser sempre mais doce do que a sobremesa. Então é difícil ter vinhos mais doces do que sobremesas, então o vinho do Porto, nesse quesito, é muito bom. E se você, por exemplo, provar uma sobremesa muito doce com um vinho muito doce, a sobremesa vai ficar menos doce e o vinho vai ficar menos doce.
né? Então, essa é uma regra que funciona bem. Outras regras, por exemplo, evitar comidas muito picantes com vinhos de alto teor alcoólico, né? Então, sempre que você tiver comidas picantes, vinhos mais leves, brancos, evitar carbonização, ou seja, evitar também espumantes. Vinhos brancos ácidos de baixo teor alcoólico, Rieslings, por exemplo, funcionam muito bem, ou Bairrada, funciona muito bem para comidas mais picantes. Já, por exemplo, uma outra regra que eu vejo muita gente quebrando no Brasil, evitar mariscos com vinhos tintos. Tanino e marisco de jeito nenhum. Tá? Eles reagem, tem uma reação química natural, né? E gera um gosto metálico na boca. Então, por exemplo, provar um vinho tinto com muitos taninos em camarão não é uma boa ideia. Evita. Outra coisa que é interessante também falar é acidez. Sempre que um prato tiver acidez, você precisa de um vinho ácido. O vinho precisa ser sempre muito ácido, porque é a mesma coisa do açúcar. Acidez com acidez, menos acidez. Quais são os maiores inimigos do vinho? Amargor, umami, né? Amargor e umami são terríveis, porque um prato muito amargo vai aumentar a percepção do amargor do vinho. Amargo com amargo é o oposto do doçor e da acidez. Amargo com amargo sempre mais amargo, né? E o umami vai pelo mesmo caminho. Então, vamos dizer assim, qual é a saída? Imagina que você tem no seu prato, você tem algo que é amargo, né, e que você quer, ou muito umami, por exemplo, uma pasta ao fungo, e você quer harmonizar com o vinho. Flor de sal, um salzinho em cima, quebra, ajuda. Não é uma solução, não é um milagre, mas ajuda. O sal é sempre o melhor amigo do vinho na hora da harmonização. Então, sempre que você tiver alguma dificuldade, o sal normalmente diminui a percepção de acidez, diminui a percepção de secura do vinho e aumenta a percepção de fruta. Diego, posso fazer uma pergunta no âmbito da harmonização? Pode, por favor, Ana. É isso, eu vou usar da minha voz privilegiada, que é, há uns mitos de harmonização com comida em que supostamente o peixe vai com branco e a carne vai com tinto. Isso já caiu, essa moda já caiu um bocadinho por terra, não já? Já sim. Não sei se a Ana gosta de história da gastronomia, mas existiu ali nos anos 80, se eu não me engano, um movimento chamado Nouvelle Cuisine, entre os anos 70 e 80, eu acho, que eles tinham ali 10 mandamentos da cozinha francesa, e um desses mandamentos era não seguir essas regras de harmonização de peixe com branco. Então, por exemplo, esse nome é até famoso no Brasil porque o filho desse chefe tem um restaurante grande no Brasil, tem uma rede de restaurante grande no Brasil, mas o Trois Gros foi um dos chefes da Nouvelle Cuisine, e ele foi talvez o primeiro chefe mais famoso, com mais força, a harmonizar um peixe com um Pinot Noir, com um vinho tinto. Então, assim, eu acho que para a harmonização de peixes e vinhos, o que você precisa levar em consideração são as características estruturais, tanto de um quanto do outro. Se o peixe é mais leve, um vinho mais leve. Se o sabor do peixe é mais fraco, um vinho com menos sabor. Um vinho mais neutro, com mais acidez, e assim vai. Se o peixe é mais forte, um vinho mais forte, um vinho com mais intensidade de sabor, com mais acidez, e assim vai. A acidez é, para comida, e principalmente para frutos do mar, o maior aliado, com certeza, para peixes principalmente. Importante também levar em consideração o método de produção, né? Então, se você tiver ali um peixe grelhado, você tem que levar em consideração que o fato de grelhar o peixe traz ali algum amargor, traz ali alguma defumação. Então, evitar vinhos com algum tipo de amargor, como eu mencionei antes. E eu, assim, complementando, vinhos brancos para carne é sensacional. Eu não sei porque as pessoas não fazem isso, né? Carnes mais gordurosas, vinhos brancos encorpados com muita acidez, borgonhas brancos,
No Dão temos aí o encruzado, que é sensacional para carne, eu adoro. Enfim, não sei porque as pessoas têm esse preconceito. Mais perguntas? Perfeito, Diego. Só quero assim atrapalhar um pouquinho antes da próxima pergunta. Vamos aqui falar sobre a parte que eu estava esperando para falar: Uau, eu quero um vinho. Nós vamos ter um momento de interação assim que a gente terminar a questão das perguntas, da interação, porque esse é o momento. Então, você que está aí, por favor, nós vamos ter brindes para os três primeiros colocados e daqui a pouco a Ariane vai mostrar para vocês, porque a Ariane é a minha garota propaganda. Então, já entrem aí www.kahoot, com dois Os.it. E aí vai aparecer, vai te pedir o PIN do jogo. O PIN do jogo é 923445. Vou repetir, 923445. E aí você coloca o seu nome e já comece a se preparar para poder ganhar alguns brindes. Ariane, minha garota propaganda, mostra aqui para as pessoas o que elas vão ganhar. Nós temos vinho, ai que delícia. O primeiro colocado, Ariane, pode falar um pouquinho, por favor? O primeiro colocado vai ganhar 2 vinhos da Taylor's, uma das caves que fica perto do UAU, e o lencinho dos namorados, que é bem característico lá de Portugal. Tem uma história linda que os portugueses, quando iam viajar, as mulheres entregavam esse paninho para os pretendentes, e se eles colocassem no paletó ou amarrassem em algum lugar, é porque eles aceitavam namorar ou casar com elas. E é bem legal. O primeiro lugar vai ganhar 2 garrafas mais esse paninho. O segundo vai ganhar 2 garrafas e o terceiro lugar vai ganhar 1 garrafa. Então, se inscrevam, por favor, que daqui a pouco a gente vai fazer um monte de perguntas para vocês. Então vamos lá, já vamos se preparando aí. Quando terminar as perguntas, a gente vai aqui para esse momento. Então, não perca tempo, vai se inscrevendo. Ari, próxima pergunta. A próxima pergunta foi feita pela Raíssa também, que está participando bastante aqui. Qual é a principal característica que define os vinhos de Portugal? Pronto, Raíssa, tu já ganhaste um brinde só pela participação. Quando tu vieres aqui no AL, vem te provar uns vinhos aqui na escola. Boa, eu, como, vamos dizer assim, eu não sou nativo de Portugal, sou brasileiro, tenho raízes portuguesas, então sempre nas minhas reuniões familiares sempre se consumia muito vinho do Porto e vinhos portugueses. E mesmo quando eu comecei a provar vinho, quando eu comecei na minha carreira, vamos dizer assim, nessa parte da minha carreira, uma das coisas que sempre me marcava nos vinhos portugueses é a acidez. Eu acho que, independente da região de Portugal, você não vai ter uma região que produza, mesmo no extremo sul, nas regiões mais quentes, no Algarve, você sempre vai ter uma preocupação do produtor português em manter a acidez. Né? E as castas também são interessantes, porque são poucas as castas que perdem a acidez com facilidade. Né? Por exemplo, aqui no Douro temos uma casta chamada Rabigato, que tende a perder alguma acidez, e outras, vamos dizer assim, mais ao sul do país, tendem a perder alguma acidez com o amadurecimento, com muito calor, mas na maioria das vezes as castas têm o poder de manter ali uma acidez maior. Então, eu tenho essa característica. Outra que eu te diria que descreve muito bem os vinhos portugueses é vamos dizer, o uso de madeira muito característico. É uma madeira muito diferente. Se você for pensar em vinhos amadeirados na França, você vai pensar em baunilha, em cravo, em aromas de madeira. Nos Estados Unidos, você vai pensar no coco, na reação, vamos dizer assim, na conversão malolática, na conversão do ácido málico em ácido lático, aquele aroma de manteiga e tal, e assim vai. Aqui em Portugal, geralmente, o uso da madeira, ele te dá mais oxidação, ou seja, aromas de envelhecimento, do que os aromas da madeira em si.
Então, o uso da madeira em Portugal, vamos dizer assim, se eu tivesse que responder essa pergunta para alguém que está começando no mundo do vinho, eu diria acidez. Se eu tivesse que responder essa pergunta para alguém que já tem um pouco de conhecimento, eu diria que a parte de enologia aqui é interessante, porque lembra muito as características mais locais da enologia italiana, com algumas características próprias, né? O uso da madeira, no sul, o uso das ânforas, das talhas. Então, isso para mim define muito bem. E não tem como deixar de dizer isso. Portugal é o país que mais consome vinho per capita no mundo. No mundo. São 15 anos, se eu não me engano, batendo feio nos franceses. Eles não chegam nem perto. Então, assim, o vinho é um produto alimentar, é um produto que faz parte do dia a dia, vamos dizer assim, da tabela nutricional do português. Então, eu acho que você não consegue ter um produto assim para se consumir todo dia se ele não for equilibrado. É difícil encontrar um vinho português que não seja equilibrado, que não seja que ou seja extremamente ácido ou extremamente tânico. É difícil. Claro, você vai ter os mais ácidos ao norte, como você tem, por exemplo, no norte da França, como você tem na Alemanha, como você tem em regiões mais frias, mas é difícil encontrar algum vinho português que não seja equilibrado, que não tenha ali uma drinkabilidade. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, eu acho que essa é uma das boas características dele. Pronto. Acho que temos mais uma, não é isso? Sim, temos mais uma pergunta e eu preciso que vocês se inscrevam. Quem quiser ganhar os vinhos, por favor, se inscrevam. Se vocês estiverem com dificuldade, escrevam aí no chat que a gente pode ajudar também a vocês se inscreverem. Mas vão aí, é só mais essa pergunta e vamos mandar bala no jogo. A última pergunta é: qual desses vinhos é ideal para sobremesa? Dos vinhos que nós apresentamos, nenhum é doce. Então, provavelmente eu diria que se eu tivesse que escolher qualquer um deles para sobremesa, eu ia no Coringa, que é o espumante. O espumante é bom para qualquer coisa. Então, menos para comidas picantes. Tá? Então, para comidas picantes não. Mas, por exemplo, para sobremesa, se for uma cheesecake, se for uma sobremesa menos doce, um espumante meio seco, até um espumante brut, vai bem, porque, por exemplo, ou então um bolo com morangos, ou um cheesecake de frutas vermelhas, algo que não seja muito doce, o espumante aguenta bem, segura bem, e é gostoso, eu gosto. Ai, desculpa, estava ocupada aqui com vinho. Ai, desculpa. Vamos lá. Olha, os últimos minutos para a gente poder começar a jogar. E eu, infelizmente, tenho que largar e mandar aí para os 3 primeiros colocados. E aí, só para vocês saberem, vão acompanhar pela tela, vão apresentar, vai ter toda a dinâmica. Então, tem que ser o mais rápido e o que acertou, logicamente. E aí, preferencialmente, vocês vão jogando no celular. Por quê? Porque no celular aparece as cores e aí eu vou lendo para vocês. Perfeito? Então, acompanha aqui comigo e vamos para o jogo. Bom jogo para vocês. Se preparem. Nós vamos fazer a primeira pergunta teste aí, para ver se vocês entenderem. E depois vamos jogar a sério. Vamos lá, pode começar. Vamos lá. Primeira pergunta, vamos lá. Vai começar, primeira teste. As regiões produtoras de vinhos apresentadas são de qual país? Vermelho, Espanha? Amarelo, França? Azul, Chile ou verde, Portugal? Nossa, que difícil, hein? Vamos lá. Todo mundo respondendo. Qual é? 9 respostas, vamos lá. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá, dá tempo, tem que ser rápido.
acabando o tempo. 3, 2, 1. Foi. Olha. Ah, todo mundo acertou. Vamos lá. Se acabasse agora, vamos ver quem estava em primeiro lugar. Vamos lá, vamos lá. Natália em primeiro lugar, Natália em segundo lugar e Guilherme Campo em terceiro. Então, se acabasse agora, esses três iam dividir vinho comigo. Então, vocês entenderam? Todo mundo pronto? Isso aqui foi só um aquecimento, tá? As próximas não são tão fáceis assim. Então, vamos lá. Vamos começar de verdade. Quais regiões de Portugal foram abordadas no workshop? Vermelho, Alengeto, Bairrada e Douro. Amarelo, Minho, Bairrada e Alengeto. Azul, Minho, Bairrada e Douro. Ou verde, Ilha da Madeira, Dão e Alengeto. Vamos lá. Tá acabando. Vamos lá, gente. É o Alentejo. Ah, desculpa, exatamente. Ah, ficou aí no meio termo. Deve ter mexido no ranking. Vamos para o ranking. Eita, que teve uma virada. Renata em primeiro lugar, Guilherme Campo em segundo e Natália em terceiro. Mas corre que dá tempo, gente. É só a segunda e são 8 perguntas. Próxima pergunta. Qual é o clima da região do Minho? Vermelho, Atlântico moderado, amarelo, Atlântico, azul, Mediterrâneo ou verde, nublado? Qual será? E aí? Vamos lá. Os últimos 10 segundos, os últimos 5 segundos, vamos lá. Foi, ó, esse também ficou bem dividido aqui. Tivemos 2 que acertaram. Vamos ver se mexeu no ranking. Eita, Guilherme Campos ficou em primeiro, Renata em segundo e Natália em terceiro. Olha, nada está definido. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os principais tipos de vinho da Bairrada? Vermelho, branco seco e aromático. Amarelo, tinto frutado e versátil. Azul, branco tinto e versátil. Ou verde, tinto delicado e complexo. Qual será? Tá acabando o tempo, hein, gente? Que aqui tem que pensar rápido. Acabou. Olha, essa aqui também eu acho que mexeu no ranking, porque deu aí. O pessoal ficou pensando um pouco. Vamos ver se mexeu no ranking aí. Guilherme Campo, ele segurou ali, ele tá falando, o vinho é meu e eu não quero dividir. A Natália em segundo, subiu, e a Renata em terceiro. Vamos para a próxima. Qual é o tipo de solo da região do Douro? Vermelho granito, amarelo xisto, azul calcário ou verde arenoso? Qual será? E aí, gente, qual será? Ó, os últimos 10 segundos, vamos lá. E aí, Ana, tá nervosa? Tá nervosa, Ana? Eu estou. Eita, esse aqui bastante gente acertou, hein? Vamos ver se mexeu no nosso ranking? Vamos lá. Eita, gente, o Guilherme pegou esse primeiro lugar e ele não larga mais. Guilherme em primeiro lugar, Renata em segundo e Natália Pacheco em terceiro. Gente, mas ainda dá tempo. Vamos para a próxima pergunta. Qual o principal estilo de vinho produzido na região dos vinhos verdes, no noroeste de Portugal? Vermelho,
vinhos leves, frescos e aromáticos. Amarelo, vinhos tintos, frutados e alcoólicos. Azul, vinho licoroso ou verde espumante. Qual será? E aí, gente? Últimos 10 segundos, hein? Vamos lá. Ai, que nervoso, gente. Ai, que nervoso. Tá acabando, tá acabando. Acabou. Olha, eu acho que aqui também mexeu no ranking, hein? Ficou aí meio dividido. Vamos saber como está o ranking. E tivemos uma reviravolta. E Guilherme, mas dá tempo. Renata em primeiro lugar, Natália Pacheco em segundo e o Guilherme Campo em terceiro lugar. Vamos para a penúltima, pessoal. Vamos lá. Quais as castas brancas mais famosas da região do vinho verde? Vermelho, vinhão, alvarelhão e espadeiro. Amarelo, alvarinho, azal ou vinhão. Azul, alvarinho, loureiro, avesso. Ou verde, trajadura, arinto ou espadeiro. Ana, pelo amor de Deus, se eu tiver alguma palavra que eu não usei a entonação, eu vou aí aprender para falar. Você me fala, hein? Vamos lá, pessoal. Tá acabando, olha o tempo. Acabou. Eu acho que aqui também mexeu nesse ranking, hein? Mas ficou aí, pessoal, tá atento, hein, Diego? O pessoal tá prestando atenção. Vamos ver como ficou o ranking. Agora a Renata ficou ali, hein? Renata em primeiro lugar, Guilherme Campo em segundo e Natália Pacheco em terceiro lugar. Gente, agora presta atenção. É a última pergunta. É aquela do tudo ou nada. É aquela que você tem que ser mais rápido que o amiguinho, porque é essa que vai fazer a diferença para você receber o prêmio. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ai, tô nervosa. A última. A bairrada foi primeiramente reconhecida pela produção de que estilo de vinho? Vermelho, espumante produzido pelo método clássico. Amarelo, espumante produzido pelo método Charmat. Azul, vinhos tintos encorpados. Ou verde, vinhos tintos leves. Qual foi? E agora, gente? Ai, agora! Vamos lá! Os últimos 10 segundos que vão separar. Eu acho que aqui mexeu, hein? E agora? Vamos saber quem foram os ganhadores? Então vamos lá, solta aí. Ai, tô nervosa. E agora, o terceiro lugar, Guilherme Campo. Parabéns. Segundo, Natália Pacheco. E o ganhador, aquele que sabe tudo, Renata. Parabéns. Vocês ganhadores, por favor, deixem aqui o seu nome completo e o seu e-mail, por favor, para a gente poder depois entrar em contato com vocês e para poder depois eu conversar com vocês e vocês dividirem comigo o prêmio, mas isso não conta para ninguém. Gente, muito obrigada, foi ótimo jogar com vocês. Eu vou voltar a palavra para a Ariane, para ela agradecer e depois passar a palavra para a Ana, agradecer também, o Diego agradecer também. Foi muito bom esse momento com vocês. Até mais. Olha, eu acho que a gente teve aqui um problema com a conexão da Ari. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo. Ela agradeceu, vai tentar voltar aqui, mas enquanto ela não consegue ou não... Voltei, gente. Viu? Desculpa que a internet ficou um pouco instável aqui, mas eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de 3 workshops que nós vamos fazer. O próximo vai ser em novembro e o outro vai ser só no ano que vem. E eu também conto com a presença de vocês nesses próximos. Eu quero agradecer bastante também o Diego e agradecer a Ana. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, estão abertos. Eu queria só dizer que esta é uma forma ótima de encurtar distâncias, não é? Portanto, estamos divididos por um oceano, mas esta é uma forma ótima de nos aproximarmos
E enquanto nós aguardamos pela vossa visita aqui no UAU, esperamos que este seja um elo de ligação e qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade, nós estamos aqui à distância de um e-mail e uma chamada telefónica de um WhatsApp para vos ajudar a esclarecer todas as dúvidas e para contar todas as novidades que temos por cá, está bem? Muito obrigada a todos por guardarem este assim de tempo para nós. Obrigada, Ana. Diego, você quer dar suas últimas palavras, falar alguma coisa? Sim, eu quero agradecer a participação e a atenção de todos, reforçar o convite para virem conhecer não só o UAU, mas também a escola. Tenho certeza que serão muito bem recebidos. O UAU é um espaço único, sensacional, vocês não vão se arrepender, com toda certeza. E sempre que vierem aqui à escola, por favor, me procurem e com certeza nós vamos recebê-los muito bem. Muito obrigado pela atenção novamente e espero vê-los na próxima sessão. Muito obrigada, gente. Sobre os ganhadores, eu vou entrar em contato com vocês para a gente conversar melhor como vamos fazer essa questão das entregas, tá? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.